no ar. Momento do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, Senas, brindes e sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais esta edição do Momento do Esporte pelas emissoras e também pelas nossas redes sociais nesta quinta-feira. Hoje, 9 de novembro de 2023, sejam muito bem-vindos. Mais uma edição começando e como principais destaques vamos falar da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro com bola rolando esta noite. Daqui a pouquinho, às 19 horas, tem Botafogo em campo lutando pela liderança do Brasileirão. Jogo a ser disputado no estádio de São Januário diante do Grêmio. Vamos passar as escalações das duas equipes, as prováveis escalações, já que daqui a pouquinho as equipes devem estar liberando as escalações oficiais. Também vamos falar da importante vitória do Flamengo ontem. Destacaremos também o Fluminense. Também vamos falar do Vasco da Gama, né? O Vasco que ganhou um refresco, digamos assim, nesta rodada do Campeonato Brasileiro, até porque a partida que aconteceria diante do Cruzeiro teve que ser adiada por conta de um show no estádio do Mineirão. Também destacaremos o Novo Basquete Brasil, o basquete norte-americano da NBA, Superliga Feminina de Vôlei, esporte local e aquelas últimas notícias que circulam na internet. Então, a partir de agora, você é o nosso convidado a vir comigo, pois o Momento do Esporte está só começando! Luciano Sena, o grito de gol de todas as torcidas. Olha, eu aqui chegando em mais uma edição do Momento do Esporte desta quinta-feira, programa com muitos destaques, muitos noticiários esportivos para abordarmos. Para você que sempre curte e sempre se liga com a gente através das nossas emissoras, também através dos nossos canais no YouTube, nossa página no Facebook. E, é claro, você é o nosso convidado, como sempre, a continuarem curtindo a nossa programação, participando da nossa hashtag Momento do Esporte, que está no alto da sua tela para quem nos acompanha através dos vídeos em casa, e também a interagirem conosco através do nosso número de WhatsApp, que também tá pintando na tela aí, ó. DDD 21 96507 8236. 21 é o nosso DDD
965078236 é o telefone que você liga, interage conosco também, manda o seu alô, o seu recado, a sua crítica, a sugestão, os comentários, aquela cornetada no seu clube do coração, tudo é válido, né? Desde que seja pacificamente, tudo é válido e o torcedor, como sempre, manifestando a sua torcida, a sua emoção, o esporte que realmente contagia, seja ele de que modalidade esportiva for, você que é amante do futebol, do vôlei, do basquete, do tênis, da natação, do atletismo, enfim, do automobilismo, do hipismo, fique super à vontade e venha com a gente participar e nos ajudar a fazermos a mais este programa. São 18 horas e 5 minutos, horário de Brasília, 18 horas mais 5 minutinhos, e agora a gente fala do Campeonato Brasileiro em sua 33ª rodada, primeiro começando com os resultados dos jogos disputados ontem no Estádio Independência em Belo Horizonte. Quem levou a melhor foi o Coritiba, que fora de casa bateu a equipe do América Mineiro por 3-0, complicando ainda mais a vida do já rebaixado América Mineiro. Matematicamente já não tem mais chances de escapar da zona da degola. Também ontem no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, 35 dias após a eliminação nas semifinais da Copa Libertadores, Internacional e Fluminense voltaram a protagonizar mais um encontro, mais um jogo e terminou empatado sem gols, 0-0 no placar. Na Vila Belmiro, no litoral paulista, quem levou a melhor foi o São Paulo, que bateu o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino tropeçando diante do tricolor paulista em plena Vila Belmiro, e as pretensões para ainda a disputa do título acabam ficando complicadas, né? Porque um resultado adverso, o Botafogo joga daqui a pouco, se abrir 3 pontos, se distancia. Ontem também tivemos na Liga Arena em Curitiba, empate entre Atlético Paranaense e Fortaleza. O Fortaleza, que vinha de maus resultados desde a perca da taça, ou melhor, da Copa Sul-Americana, ontem pelo menos somou um pontinho. Já no Maracanã, o Flamengo bateu a equipe do Palmeiras por 3-0, um resultado gigante para a equipe rubro-negra, que ainda acredita na disputa do título do Campeonato Brasileiro, embora a missão não seja nada fácil, né? Agora a distância são de 3 pontos em relação ao líder Botafogo, que joga daqui a pouquinho em São Januário diante do Grêmio, mas ontem, digamos, daqui a pouco a gente vai destacar o Flamengo, né? E vamos tratar de toda a repercussão dessa vitória ontem, com gols de Pedro, marcando 2 vezes, e também do uruguaio Arrascaeta. A 33ª rodada do Brasileirão terá jogos esta noite. Daqui a pouco, às 19 horas, no estádio da Serrinha, em Goiânia, o Goiás recebe o Santos, uma luta direta pela permanência na elite do futebol brasileiro, até porque o Goiás entrou na zona do rebaixamento com a vitória do Vasco no último final de semana diante do Botafogo, na última segunda-feira. Então é um duelo bem interessante, porque o Santos também está na luta pela sobrevivência na elite do futebol brasileiro. Então todas as atenções voltadas para este confronto. Daqui a pouco também, às 19 horas, na Neoquímica Arena em São Paulo, o Corinthians recebe a equipe do Atlético Mineiro, com o Galo jogando fora de casa e tentando uma vitória para, quem sabe, embolar tudo na parte de cima da tabela. Os atleticanos ainda com uma chance também de conquista, ou pelo menos lutar pela conquista do Campeonato Brasileiro. Já às 20 horas, na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia, que também luta para escapar do rebaixamento, recebe o Cuiabá. E também às 20 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o Botafogo, líder Botafogo, né? Dividindo, pelo menos momentaneamente, a liderança com os mesmos 59 pontos do Palmeiras, mas com o tropeço de ontem de Palmeiras e de Bragantino,
o Botafogo agradece. E por falar do fogão glorioso de General Severiano, a partir de agora o Alvinegro Carioca é destaque na nossa programação. Botafogo em campo daqui a pouco às 20 horas no estádio de São Januário. Jogo diante do Grêmio, o Grêmio do técnico Renato Portaluppi, que também ainda sonha com uma chance remota, mas de conquista do título do Campeonato Brasileiro. Jogo válido pela 33ª rodada, a partida que acontece daqui a pouco às 20 horas em São Januário. O Botafogo chega pressionado para este confronto, já que vem de 3 derrotas seguidas no Brasileiro, algo jamais imaginável no primeiro turno da competição, quando o Botafogo criou aquela gordura para queimar, mas aos poucos, olha, essa gordura foi derretendo e hoje a pressão é grande, principalmente sobre o técnico interino Lúcio Flávio. Ontem teve protestos no centro de treinamento do Botafogo, a diretoria teve que se reunir com líderes de torcida organizada. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês, hein? Esses caras também dão mole demais, porque eu vejo que um protesto racional de qualquer torcida, caso a equipe não esteja produzindo em campo aquilo que se espera, em função dos investimentos que faça, é deixar de comprar ingresso e deixar de ir aos estádios, pô. Não tem que ofender jogador, não tem que partir para violência, para pancadaria. Ontem, inclusive, gritos de ordem de que se não vencer, a pancada ia chover, coisas desse gênero. E olha, me surpreende a diretoria de qualquer clube de futebol que viva essa mesma pressão, dê guarida para esse tipo de coisa, dê ibope para esse tipo de turminha que vai lá, se sente no direito de ir lá muito mais tumultuar do que propriamente protestar. Então, vamos combinar, as diretorias desses clubes de futebol têm que mudar um pouco ou bastante seus pensamentos, porque fica sendo coniventes com esse tipo de coisa, fica dando guarida, dando ibope, e esses caras, por sua vez, ficam se sentindo, e toda vez, isso é algo recorrente no futebol brasileiro. Ao passo que o protesto pacífico nas arquibancadas, como se já não bastasse, alguns que, volto a repetir, são marginais, são baderneiros disfarçados de torcedores, sentem-se no direito de se exceder, por mais que estejam, ou pelo menos sintam-se, em suas razões, de irem lá, xingarem jogador, afrontarem. Alguns até entram nas redes sociais de familiares de jogadores que muitas das vezes não tem nada a ver, muitas pessoas, muitas das vezes nem gostam e nem acompanham futebol. Claro que tem parentesco com atletas, mas isso é indiferente, e algumas pessoas sentem-se no direito de excederem, irem lá e xingarem, e isso quando não tentam até partir para as vias de fato. Até um dia que, conforme alguns profissionais de imprensa já alertaram e já vem ressaltando, não é de hoje, até o dia que algo de pior aconteça, aí as autoridades, de repente, pensarão em adotar algum tipo de providência. Então, Botafogo e Grêmio, Botafogo pressionado, principalmente o técnico interino Lúcio Flávio, que embora a diretoria garanta a sua permanência no cargo, mas o Botafogo já tem especulações de que o Cuca pode estar vindo aí. Então, são cenas dos próximos capítulos para que possamos acompanhar o desfecho de toda essa história. E o Botafogo do técnico interino Lúcio Flávio, né? Tem 3 retornos para o duelo desta noite. Os zagueiros Adrielson e Vitor Cuesta, além do volante Marlon Freitas. No entanto, não terá o seu artilheiro. Tiquinho Soares recebeu o 3º cartão amarelo contra o Vasco e está fora do jogo. Portanto, o Lúcio Flávio deve levar a campo a seguinte formação: Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, dupla de zaga formada por Adrielson e Victor Cuesta, com Marçal na lateral esquerda,
um meio-campo formado com o primeiro volante Marlon Freitas, Tietê como segundo volante e mais à frente Eduardo, compondo o meio-campo da equipe alvinegra. Na frente, Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa, já que Tiquinho Soares, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso, terá que cumprir suspensão esta noite, digamos assim, um desfalque considerável, não é? O Tiquinho Soares, que é um dos artilheiros, agora não mais isoladamente na artilharia do Campeonato Brasileiro, divide com Paulinho do Atlético Mineiro. E além disso, quem está fora deste confronto? Pelos lados do Botafogo, Rafael e Patrick de Paula lesionados, Tiquinho Soares, conforme falamos, suspenso e pendurados, hein? Olha aí, pendurados. Adrielson, Danilo Barbosa, de Plácido, Eduardo, Hugo, Janderson Marçal, Matias Segovinha, Felipe Sampaio e Rafael. Portanto, atenção, galera alvinegra, para não tomarem cartões amarelos e, consequentemente, prejudicarem a equipe alvinegra na partida desta noite. Então, já a equipe do Grêmio chega em uma de suas melhores fases da competição, né? No Brasileirão, são 4 vitórias em sequência e a partida desta noite pode consolidar a equipe na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 4º colocado com 56 pontos, 3 atrás do Alvinegro, e viu Bragantino e Palmeiras à frente na tabela perderem na rodada. Então o técnico Renato Portaluppi, o tricolor imortal, o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, deve levar a campo uma formação com Gabriel Grando no gol, um trio de zagueiros formado por Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman. Na ala direita, João Pedro, formando o meio-campo Vila Sante, Carbadio, Cristaldo e João Pedro Galvão, com Reinaldo como ala esquerda. E na frente, no comando de ataque da equipe tricolor gaúcha, o atacante uruguaio Luizito Soares, o Luiz Soares. Então, essa deve ser a provável equipe em campo daqui a pouco, às 20 horas, em São Januário, para enfrentar o Botafogo. Quem está de fora pelos lados do Grêmio? O zagueiro Jeromel, também PP, Felipe Scheibik, Mila e Rodrigo Eli, que estão lesionados, e pendurados Vila Sante, Galdino, Bruno Alves, Natan, Mila, Jeromel, Ferreira, Gabriel Grando, goleiro, e o zagueiro Kahneman. Portanto, esses os pendurados na equipe do técnico Renato Portaluppi para esta partida de daqui a pouco, às 20 horas, em São Januário, Botafogo e Grêmio. A arbitragem desta partida é de Santa Catarina, apita o jogo Ramon Abate Abel, auxiliado pelo assistente número 1, Bruno Bosquilha, do Paraná, e pelo assistente número 2, Thiago Americano Labes, também de Santa Catarina. O quarto árbitro será Alex Gomes Estefano, do Rio de Janeiro. A arbitragem de vídeo de Rodrigo D'Alonso Ferreira, também de Santa Catarina, auxiliado os auxiliares do VAR, Johnny Barros de Oliveira, também de Santa Catarina, e o assistente número 2 de VAR, Alisson Sidney Furtado, de Tocantins. Então, esses os ingredientes para que daqui a pouquinho Botafogo e Grêmio se enfrentem no estádio de São Januário. São 18 horas e 19 minutos, 18 horas mais 19 minutinhos pelo horário de Brasília. E agora a gente fala do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Fluminense! E o Flusão ontem ficou no empate em 0-0, jogo disputado lá no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Foi a primeira partida após a conquista da Copa Libertadores.
E o torcedor do Fluminense ainda em ritmo de comemoração, né? Depois da conquista da Libertadores no último sábado. Com 6 rodadas do Campeonato Brasileiro pela frente, Fernando Diniz indicou que não dará descanso aos jogadores ao colocar time misto no empate de ontem com o Internacional no Beira-Rio. Na entrevista coletiva, o técnico falou que ainda tem muita coisa em jogo, mesmo que o Flu já tenha conquistado o principal objetivo do ano, e a ideia é colocar quem estiver apto fisicamente para as partidas, com a intenção de manter os jogadores com bom ritmo de jogo e segurar aqueles que estão mais desgastados. Foi o caso de Germancano, Felipe Melo e Marcelo, que nem sequer viajaram com a delegação para Porto Alegre. O Fluminense que terá pela frente o clássico diante do Flamengo, jogo no próximo sábado às 18h30 no Maracanã. É um confronto de muita rivalidade, até por conta do que o Fluminense andou aprontando com a equipe rubro-negra nos últimos jogos, principalmente ter conquistado o Campeonato Carioca da forma que conquistou, com uma goleada sobre o rival. E o Fernando Diniz, claro, aproveitando agora esse restante de temporada, claro que objetivando pontuar para melhorar a sua classificação na tabela, mas já com a vaga para a próxima Libertadores garantida, só uma questão protocolar de cumprimento de tabela mesmo. O tricolor, portanto, empate de ontem em 0-0 em Porto Alegre diante do Internacional. Agora a gente também fala do Flamengo, o rubro-negro mais querido do Brasil. Flamengo! A vitória de ontem diante do Palmeiras, da maneira que foi, indiscutivelmente, pelo que os jornalistas e críticos analisaram, sem dúvida foi a melhor atuação do clube na atual temporada. Um clube que vinha de alguns vexames, algumas instabilidades, muita oscilação na temporada. O Flamengo, que vinha até de certa forma desacreditado, reacendeu as esperanças, quem sabe para voltar a lutar pelo título, com a vitória de ontem da maneira que foi, 3-0 sobre a equipe do Palmeiras no Maracanã, com 2 gols de Pedro e 1 gol do uruguaio Arrascaeta. Pedro, que voltou ao nível que o levou à Copa do Mundo com Tite, à frente da seleção brasileira. Já são 5 gols em 6 jogos sob o comando do novo treinador. E o segundo marcado na vitória por 3-0 ontem à noite no Maracanã sobre o Palmeiras fez subir uma posição no ranking de artilheiro do clube dentro da história do Campeonato Brasileiro. Agora são 42 gols marcados, deixando para trás nada mais e nada menos que Bebeto, um dos ídolos do clube e que assumiu a 4ª posição nesse ranking de artilharia pelo clube carioca em campeonatos brasileiros. O Campeonato Brasileiro ainda é objetivo complicado e a busca pela artilharia na edição da atual temporada também, mas nem Flamengo e nem Pedro estão proibidos de sonharem. O centroavante tem 11 gols, 5 a menos que Paulinho do Atlético Mineiro e Tiquinho Soares do Botafogo. Pedro faz coro a Tite e evita tratar o Enea como possibilidade real de momento. No entanto, não esconde a felicidade pelo crescimento coletivo e individual a partir da chegada do treinador. Então, Pedro vivendo um outro momento, principalmente após a chegada do técnico Tite, né? O que é muito bom para o Flamengo, que o Pedro ele recupere essa performance, algo que ele é artilheiro nato. Agora, vivia um momento de uma certa oscilação, assim como o Gabigol também, que não vem vivendo um bom momento, até porque os 2 principais artilheiros do Flamengo, né? Isso fora Bruno Henrique, que ontem não jogou por estar suspenso, volta no clássico diante do Fluminense, muito provavelmente final de semana no Maracanã. Mas o Pedro é legal demais vê-lo retomando essa performance
no clube que inclusive é o seu clube de coração. Então, o Pedro, né, recuperando essa autoestima, isso é algo muito importante para o jogador. Agora a gente fala do Vasco da Gama, são 18 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília, 18 horas mais 25 minutinhos, e agora chegou a hora de destacarmos o Vascão da Gama, o gigante da colina. E pelos lados do Cruz Maltino, o Cruz Maltino que ganhou um refresco, folga na tabela por conta de um show no estádio do Mineirão, o Vasco que teria que enfrentar nesta rodada a equipe do Cruzeiro, as duas equipes lutando diretamente pela permanência na elite do futebol brasileiro, mas fora de campo, Figueiredo e Miranda estão de volta ao Vasco, a dupla se reapresentou ontem e já vem treinando normalmente com o restante do elenco. Eles estão à disposição para o jogo contra o América Mineiro, jogo válido pela 34ª rodada no próximo domingo às 18h30 em São Januário. Figueiredo e Miranda ficaram praticamente um mês com a seleção. Eles se reapresentaram no dia 9 de outubro e nesse período ficaram fora de 6 jogos do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Os dois tiveram boas participações no ouro conquistado pelo Brasil no último sábado contra o Chile. Miranda, que inclusive terminou com o PAN em alta, reserva no início da campanha, ele ganhou a posição na segunda rodada e foi titular até o final como lateral direito. Ele fez um gol no torneio, além de marcado um dos pênaltis na decisão contra o Chile. Figueiredo, por sua vez, foi titular em apenas um jogo na campanha, mas participou de quase todos os jogos do Brasil no Pan-Americano, né? Os Jogos Pan-Americanos que aconteceram no último... Terminaram, ou melhor dizendo, no último final de semana lá em Santiago, no Chile, contribuindo inclusive com a expressiva marca da seleção brasileira, né? Da delegação brasileira, ou melhor dizendo, que acabou batendo recorde nos Jogos Pan-Americanos. O Brasil que não conquistava uma medalha de ouro no futebol desde dos Jogos Pan-Americanos em 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos. São 18 horas e mais 20 minutos. 27 minutos pelo horário de Brasília, 18 horas mais 27 minutos. A tarde de hoje foi de jogos pela Liga Europa. Vamos passar aqui alguns resultados para você. Tivemos fora de casa a vitória do Brighton sobre o Ajax, lá na Holanda, por 2-0. Também o Bayer Leverkusen bateu a equipe do Karabag Agdam por 1-0, fora de casa. Em casa, o Rennes bateu a equipe do Panathinaiko por 3-1. Vitória do Servette, 2-1 sobre o Sheriff Tiraspol. Também outros resultados. Vitória do Vila Real, 2-1 sobre o Maccabi Haifa. Vitória do Slavia Praha, 2-0 sobre a Roma. Olha aí, hein? 3-0 foi a vitória do Lask sobre o Saint-Gilloise. Também uma vitória surpreendente da equipe do Toulouse da França, 3-2 sobre o Liverpool. Jogos em andamento, partida no segundo tempo, o Freiburg vai batendo o Bacta Topola por 2-0 e o West Ham vai empatando com o Olympiacos em 0-0. Outros resultados, o Molde vencendo fora de casa o Häcken. Também vitória parcial do Olympique de Marseille, que vai batendo o Athens por 1-0 fora de casa, jogos no segundo tempo. O Atalanta da Itália vai batendo o Sturm Graz por 1-0. O Sporting de Lisboa vai batendo a equipe do Rakow Częstochowa por 2-0.
Também temos a vitória de outra partida em andamento, vitória parcial do Betis, 2-0 sobre o Ares Limassol. E o Rangers vai vencendo o Sparta Praha por 2-0. Portanto, estes os jogos em andamento nesta tarde e noite de quinta-feira, fora o Campeonato Brasileiro em sua 33ª rodada, que, conforme destacamos há pouco, terão outras partidas que acontecem esta noite. Então, se ligar nessas partidas, né? Para que ligando-se nessas partidas, ou melhor dizendo, que movimentam o dia do futebol, não somente aqui no Brasil, como pelo mundo afora. São 18h30 em ponto pelo horário de Brasília. 18 horas mais 30 minutinhos. Vamos para a nossa primeira parada, nosso primeiro bloco de intervalos comerciais. E na sequência, a gente destaca o Novo Basquete Brasil, a NBA e também outros destaques na nossa programação. Continuem aqui antenados com a gente e não saiam daí. Até já! Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Os antenados no lance. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Luciano Senna, o grito de gol de todas as torcidas. Cheguei chegando, falei que seria rápido, é só para colocar um gole d'água nas cordas vocais e estamos de volta, agradecendo a participação dos nossos queridos e amados ouvintes. Alô, galera do Clube do Microfone, alô, meu presidente Fábio Lins, meu vice Luiz Goulart, minha diretora Adriana Boé, Palito do Porto, Hugo Jorge, meu diretor-geral de programação, Paulo Peixoto, toda a galera, meu amigo Quindinho e toda a galera do Clube do Microfone, conforme diz o nosso amigo Luiz Goulart, nosso eterno trintão. Alô, galera de A a Z. Também quero aproveitar e mandar um abraço todo carinhoso e especial para o professor José Alexandre Alves, lá em Niterói. Ele que é tricolor do coração, como vibrou esse homem na conquista do Fluminense no último sábado, da conquista da Copa Libertadores, hein? Então, um abraço para o meu querido amigo professor José Alexandre Alves, lá em Niterói. Também um abraço para minha amiga Mariana, sempre interagindo conosco. Também meu amigo Amauri, lá em Nova Iguaçu, sempre ligadinho conosco. Meu amigo Fernando César, também participando aqui, ele é botafoguense e tá falando aqui que não vai ter pra ninguém não, hein? O Botafogo hoje consegue 3 pontos, pelo menos é o palpite do nosso amigo, e que o Botafogo vai voltar a se distanciar e superar esse momento e não vai permitir, consequentemente, que uma crise seja instaurada lá pelos lados de General Severiano, hein? Bom, é o que eu acredito, o meu amigo Amauri, que tá dizendo aqui que o Botafogo vai conquistar a taça, custe o que custar. São 18 horas e mais 34 minutos.
Pelo horário de Brasília, 18 horas mais 34 minutinhos. E agora a gente destaca o Novo Basquete Brasil com as partidas disputadas ontem pelo Novo Basquete Brasil. Tivemos os seguintes resultados: vitória do Minas, fora de casa, 77-67 sobre o São José Basquete. Também importante vitória do Pato Basquete, fora de casa também, 87-70 sobre a equipe do Mogi das Cruzes. E no ginásio do Morumbi, importante vitória do São Paulo, 94-86 sobre a Unifacisa. A bola sobe a quadra ou as quadras daqui a pouco, a partir das 19 horas no primeiro confronto entre Cerrado e Caxias do Sul, às 19h30, Bauru e Corinthians, também às 19h30, Basquete Brasília e União Corinthians, e às 20 horas teremos Pinheiros e Paulistano. Nosso destaque agora é a NBA, a principal liga de basquete norte-americana, com os jogos disputados ontem em Charlotte. Tivemos a derrota do Charlotte Hornets por 132-116 para a equipe do Washington Wizards. Em Filadélfia, o Philadelphia 76ers bateu a equipe do Boston Celtics por 106-103. Em Indiana, importante vitória do Indiana Pacers, 134-118 sobre o Utah Jazz. Em Brooklyn, outra vitória importante do Brooklyn Nets, 100-93 sobre o San Antonio, ou melhor, sobre o Los Angeles Clippers. Em Nova York, o New York Knicks também venceu a equipe do San Antonio Spurs por 126-105. Em Houston, o Houston Rockets bateu a equipe do Los Angeles Lakers por 128-94. Em Milwaukee, o Milwaukee Bucks também venceu a equipe do Detroit Pistons por 120-118. Em Minnesota, o Minnesota Timberwolves também venceu a equipe do New Orleans Pelicans por 122-101. Em Oklahoma, o Oklahoma City Thunder também venceu a equipe do Cleveland Cavaliers por 128-120. Em Chicago, o Chicago Bulls acabou perdendo para o Phoenix Suns, placar apertado, diferença de apenas um pontinho, 116-115. Em Memphis, derrota do Memphis Grizzlies por 108-102 para a equipe do Miami Heat. E fechando a noite de ontem, em Dallas, o Toronto Raptors do Canadá é quem levou a melhor ao vencer a equipe do Dallas Mavericks por 127-116. Jogos de hoje da NBA. Aliás, outros resultados da NBA ontem também. Em Sacramento, vitória do Sacramento Kings 121-118 sobre o Portland Trail Blazers. Também tivemos a vitória do Denver Nuggets 108-105 sobre o Golden State Warriors. E daqui a pouco, aliás, essas partidas já aconteceram hoje. A vitória do Sacramento Kings sobre o Portland Trail Blazers por 121-118 e a vitória do Denver Nuggets sobre o Golden State Warriors por 108-105. E daqui a pouco, aí sim, às 21 horas, em Indiana, o Indiana Pacers recebe o Milwaukee Bucks. E às 23h30 em Orlando, o Orlando Magic recebe, aliás, Orlando Magic recebe a equipe do Atlanta Hawks. A gente agora fala da Superliga Feminina de Vôlei. A Superliga Feminina de Vôlei, que também é destaque aqui na nossa programação, hein? Superliga Feminina de Vôlei. Agora estão jogando
O Brasília Vôlei diante do Osasco São Cristóvão. O jogo está 2-1. Tá 2-1 para a equipe do... Aliás, 3-0 para o Osasco São Cristóvão, hein? Jogo encerrado. 3 sets a 0 para o Osasco São Cristóvão, sobre o Brasília Vôlei. Parciais de 25-21, 25-22 e 25-20. Portanto, vitória do Osasco São Cristóvão, 3 sets a 0 sobre a equipe do Brasília Vôlei. E daqui a pouco, às 19 horas, a bola sobe a quadra para Gerdau Minas e Blue Vôlei Furb. Então, esses os jogos de daqui a pouco. Aliás, a única partida a ser disputada daqui a pouco, às 19 horas, pela Superliga Feminina de Vôlei. Mais uma parada no nosso programa, a última. E no próximo bloco vamos falar do esporte local e aquelas últimas notícias esportivas que circulam na rede. Continuem aqui antenados com a gente e não saiam daí. Até já! Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados no Lance. Sabemos torcer. Luciano Senna, o grito de gol de todas as torcidas. Voltei neste nosso último bloco do programa Momento do Esporte. Como passa rápido, hein, minha gente? São 18 horas mais 43 minutinhos pelo horário de Brasília, 18 horas mais 43 minutos. Quero aproveitar e mandar um abraço todo carinhoso e especial pro meu amigo Mário Lúcio, diretor-geral da Rádio News Web, lá em Jambeiro, lá em São Paulo, hein? Ligadinho com a nossa programação. Também meu amigo Bernardo, da agência de automóveis, juntamente com o seu primo, o Gustavo, toda a galera ligadinha também lá em Maricá. Também meu amigo Eduardo, com a sua esposa Marcele, também ligadinho conosco. Eles que são tricolores, hein? Galera tricolor fazendo presença aqui. Galera felicíssima da vida pela conquista da Taça Libertadores da América. Então, galera interagindo, nosso muito obrigado por suas participações. Você que interage conosco, né? Através do nosso número de WhatsApp, né? O nosso DDD 21 96507 8236 é o nosso número de WhatsApp. Você pode deixar o seu alô, o seu recado
através do número DDD 21 96507 8236. É isso aí, aquele joinha, aquele like, o nosso muito obrigado pela sua participação. É sempre muito bom e muito gratificante ter você aqui com a gente, nos ajudando a fazer esta programação que é feita toda de uma forma especial para todos vocês. 18 horas mais 45 minutos. Agora a gente destaca o esporte local, onde após a folga na segunda rodada do turno único do estadual de futsal adulto masculino, a Associação Esportiva de São Gonçalo entra em quadra para enfrentar o Esporte Clube Correias, jogo que acontece amanhã no ginásio do Clube Poliesportivo, aliás, Petropolitano, ginásio Petropolitano lá em Petrópolis, que a equipe do Correias é de Petrópolis, com bola rolando às 21 horas e 30 minutos. E para o segundo compromisso da competição, o técnico Marquinhos Pereira relacionou os jogadores como Marquinho, Daniel, Pablo, Pimentel, Lima, Coutinho, Marcinho, Agra, Pedrinho, Kaique, Renan, Juan, Lucas Marques e Wendel. Na tabela de pontuação da chave B, o Correias lidera com 6 pontos em 2 jogos. Já o tricolor gonçalense tem 3 pontos em apenas um jogo, que é a vitória sobre a Associação da Portuguesa por 4-3. Além de Correias e a ESG, mais uma partida. Liga Magiense de Desportos e Portuguesa se enfrentarão no ginásio poliesportivo Renato Medeiros. Os demais jogos da rodada são no sábado, 3 Rios Futsal diante do Esporte Clube Maricá, jogo que será disputado no Complexo Esportivo Social Olímpico às 14 horas. E segunda-feira, o Vasco da Gama enfrenta o Grajaú Celso Lisboa no ginásio coberto de São Januário, às 21 horas. E agora uma última notícia. Hoje, pela Liga Europa, o Liverpool desperdiçou a primeira oportunidade de se garantir direto às oitavas de final da competição. Hoje, com escalação repleta de reservas, os comandados de Jürgen Klopp, treinador alemão, perderam do Toulouse da França por 3-2 no estádio municipal de Toulouse. Um triunfo daria a vaga sem a necessidade de passar pelos playoffs com um terceiro colocado da Liga dos Campeões. Mesmo com tropeço, o time inglês se mantém isolado na liderança do Grupo E, dependendo somente de suas forças. Com 9 pontos, pode garantir a classificação com uma rodada de antecedência. Precisa ganhar no dia 30 do LASK em Anfield e torcer para que os franceses com 7 pontos não superem o Union Saint-Gilloise na Bélgica. Portanto, a equipe do Liverpool da Inglaterra desperdiçando a chance de garantir a classificação à próxima fase com antecedência. E assim, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Momento do Esporte, agradecendo a participação, a agradabilíssima companhia de quem esteve até agora presente conosco, nos fazendo companhia nesta 1 hora aproximadamente de programa. A todos vocês, o meu muito obrigado, saúde e paz a todos, bem como aos seus familiares, um beijo em seus corações. Cuidem-se bem, hein, minha gente? Uma ótima noite desta quinta-feira. Saúde e paz a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.